Muito bem, então redobre sua atenção. Deus tem algo muito importante para a sua vida hoje. E se você entender essa palavra, você vai ser tremendamente abençoado. Você vai abrir aí em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Você precisa levar isso que nós vamos falar hoje aqui muito a sério mesmo. Que eu percebo que 90% dos cristãos não levam o que nós vamos falar aqui a sério. Eles perdem a percepção do que nós vamos falar hoje aqui, que é sobre carne, obras da carne e fruto do Espírito. Todos acharam? Gálatas 5, versículo 16. Hoje é o culto de busca do Espírito Santo. Então, se você veio para o culto de busca do Espírito Santo, você vai receber aquilo que você veio buscar. Amém? Então, Gálatas 5, verso 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Essas concupiscências são vontades, e é isso que Paulo chama de carne. Não é necessariamente o nosso corpo físico, nem a nossa alma. Entretanto, essas vontades estão intrinsecamente ligadas à nossa natureza, mas não está limitado apenas ao nosso corpo físico. Eu contei hoje de manhã para os irmãos, que eu falava para um irmão bem assim: irmão, você precisa vigiar a sua carne. Ele falou: pastor, eu não estou na prostituição não. Eu falei: não, filho, não é prostituição que eu estou falando. Eu falo da vontade de você viver na carne, sem querer obedecer a Deus, de você não congregar, de você não buscar, de você não orar. A prostituição também faz parte também das obras da carne, mas não se limita a isso. Quem está entendendo? Paulo está explicando aqui. Então vamos lá. Como é que eu vou vencer essa concupiscência da carne? Paulo está respondendo. Como é que é? Versículo 16. Como é que nós vamos vencer as vontades da carne, as sarx? Andando no Espírito. Não tem como vencer a obra da carne sem andar no Espírito. Quem está entendendo? Por exemplo, você não tem como chegar na congregação se você não descer a rua Irmã Dulce. Você não tem como chegar na porta da sua casa se você não entrar na rua que você mora. Então não tem como chegar no fruto do Espírito se você não andar. É Ele que é o caminho. Quem está entendendo? Amém? Versículo 17. Porque a carne milita, luta, briga contra o Espírito, e o Espírito contra a sarx, que é a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está dizendo? A carne quer fazer algo, o Espírito: ei, você não vai fazer. Aí o Espírito: eu vou fazer. A carne: não, você não vai fazer. Ambas ficam se opondo. Quem está entendendo? Mas Paulo vai dizer: se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Isso aqui depois eu explico para vocês. E aí Paulo vai continuar. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, diga, prostituição. Diga, prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Tem muitas coisas ainda. Aí não foi com a cara da Sara, tá com esse vestido de bolinha. O que tu tem a ver com o vestido da menina, criatura? Aí não gostei, tinha que ser verde, que nem da outra. A pessoa, irmão, se incomoda. Isso é carne, meu irmão. A pessoa fala, não tem que ficar falando. Meu irmão, isso é carne, coisas semelhantes. Se Paulo fosse colocar aqui, ia dar uma Bíblia, né, irmãos? Só de obras da carne. Então ele foi só um resumo. Aí ele fala o seguinte: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Ai, 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 diga. Mas o fruto do Espírito diga. É tão bonito, né? Mas quero ver você vivendo o amor. Ai, o amor, apóstolo. Mas você vive? É bonito falar, né? É bonito o fruto do Espírito. Mas você vai ver que é difícil chegar no fruto do Espírito. Olha só. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Eu vi um M a mais aqui que eu não sei onde apareceu. Benignidade, bondade, fidelidade. Que mais? Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Vou orar aqui. Você pode fechar os olhos, curvar sua cabeça, só para apresentarmos essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar, te bendizer e apresentar esta palavra diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que essa palavra venha de encontro àquilo que nós precisamos receber. Que esta palavra traga mudança, que essa palavra traga vida, que esta palavra possa nos libertar, Pai. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora. Acampa os teus anjos, meu Pai. Ministra o nosso coração. Nos dá vida através, meu Pai, da tua palavra, da tua revelação. Pai, que a nossa mente agora esteja ligada, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deixa eu contextualizar algo para você aqui. Preste bem atenção. Se você não entender o contexto da carta aos Gálatas, você vai ter interpretações erradas, como eu tive por muitos anos, das Escrituras no que diz respeito lei e no que diz respeito graça de Deus. As duas coisas, elas andam juntas. Embora Deus, antes de entregar a graça na nova aliança, no Antigo Testamento sempre houve graça de Deus. A própria entrega da lei é a graça de Deus. Por quê? Porque é a misericórdia e a bondade de Deus. Porque ninguém anda sem lei. Hoje a irmã Neuda comentava no curso de manhã que ela viu na internet um pastor que dizia: não, o negócio do Antigo Testamento acabou, bababá, não sei o que, essas coisas do Antigo Testamento. Santa ignorância, né? Dessa pessoa. Ela falou: não posso nem assistir mais porque estava ficando já com as ideias viradas já dessas coisas que o homem falava. Mas deixa eu falar algo. Se eu não tiver o contexto de Gálatas na minha mente, eu vou ter interpretações confusas no que diz respeito à lei e à graça. Entenda o seguinte: a carta aos Gálatas é uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento de serem compreendidas. Para mim, os livros mais difíceis de se entender na Bíblia chama-se o livro de Gálatas e o livro do Apocalipse. Para mim são os dois livros mais complicados, e você não pode interpretar você fez uma leitura superficial, é isso. Não, você precisa ler os comentários, você precisa pesquisar e criar uma interpretação equilibrada, com a ajuda de pessoas mais inteligentes do que nós, que são pessoas fiéis, que estudaram a palavra de Deus. Jerry Chapman, Dr. David Stern, Dr. Luiz Saião, Dr. Russell Shedd, homens que dedicaram a vida para aprender a palavra de Deus e nos transmitir um conhecimento coerente. Aí eu pego a Bíblia e falo: não, a lei é ruim. E não é isso que Paulo está ensinando nas Escrituras. Outro exemplo, Rabino Daniel Juster, que escreveu Raízes Judaicas do Antigo Testamento. Então, homens que estudaram a palavra, homens que têm uma capacitação. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, o que está acontecendo na igreja aos Gálatas? Eles estavam transformando a lei de Deus num sistema de salvação. E o apóstolo Paulo, preste bem atenção, o apóstolo Paulo, ele percebe isso.
Então, quando Paulo ele está se opondo aparentemente à lei, não é no sentido de que a lei é ruim e que ela não é boa, mas que a lei, ela me proporciona o que? Um bem-estar, mas não a salvação. Quem está entendendo? Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas? Ele fala: vocês não podem pegar o sistema da lei e transformar eles num sistema de méritos. Então você não é salvo porque você dá o dízimo. Você não é salvo porque você guarda uma festa bíblica. Você não é salvo porque você dá uma cesta básica para quem está precisando. Você não alcança a salvação porque você é um bom filho, um bom marido, mas porque você estava morto em seus delitos e pecados, e em Cristo Jesus você foi salvo. Quem está entendendo? E aí o que a igreja de Gálatas estava fazendo? Obedecendo a lei com o intuito de ser salvo. E é aí que Paulo está desenrolando a controvérsia. Ei, peraí, tu quer ser salvo pela lei? Então faz o seguinte, te vira com as maldições agora. Tu quer ser salvo pela lei? Então te vira com as maldições, porque a lei também tem as maldições. E é aí que Paulo está dizendo: aquele que entra num sistema para buscar a salvação pelas obras da lei, ele tem que se virar agora também com as maldições, que não é pouca não, e Deus pega pesado. Então, Paulo não está falando contra a lei. Paulo está dizendo que aquele que busca justificação, porque eu já vi isso, pessoas, não, apóstolo, eu sou salvo, o pastor disse lá, que aqueles que não dizimam são roubadores e não vão herdar a salvação, mas eu dou o dízimo, eu sou salvo. Filho, salvação não é por dízimo. Agora tem um detalhe. Paulo, então, quem está entendendo essa palavra? Vou repetir. Paulo está ensinando o seguinte, que a lei de Deus, tanto a lei de Deus, que também é os princípios de Cristo Jesus, você não pode transformá-los num sistema meritório, que vai te proporcionar salvação. Quanto à salvação, a lei não pode ser confundida com isso. Você deve estar em Cristo Jesus. Mas uma vez agora que você está em Cristo Jesus, a fé não vive sem obras. E você precisa agora ter obras para justificar a fé que você diz que tem. Então, se você está em Cristo, por isso que eu falo: ah, pastor, eu já vivo junto, não sei o quê. Mas meu irmão, se você diz que tem fé, por que você não casa? Você está quebrando a lei de Deus. Você está salvo, está, mas você não está demonstrando que é salvo. Quem está entendendo? As duas coisas andam juntas. Então, diga assim: não existe fé sem obras. E a fé sem obras, porque muitos pensaram assim: agora eu estou na graça, ou seja, uma graça sem compromisso. E como uma vez eu vi numa pregação, a lei sem a graça fica sem graça. Por quê? Você precisa ter obras. Amém? Quem está entendendo? Estou falando muito difícil? Você precisa entender isso. Porque senão você não vai entender as palavras de Paulo. Aí olha só, o que abre aqui a palavra de Paulo em Gálatas 5:1. Para a liberdade, olha só, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Aí o cristão interpreta assim: opa, é a lei que é maldita. Então eu não vou ser escravo porque eu não posso ficar debaixo da lei. Mas não é isso, querido, que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo libertou. Ah, então, apóstolo, eu vou fazer tatuagem, vou botar brinco, piercing, agora eu sou livre. É isso que a Bíblia está falando? Não. Na verdade, quando você começa a fazer isso, você vai estar parecendo mais com quem? Com Cristo ou com o mundo? Aí o que acontece? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Opa, explicar para você. Quando você está em Cristo Jesus, você recebe muitas bênçãos. Qual é a primeira bênção? A bênção da redenção. Qual é a segunda bênção que eu anotei aqui? Você recebe a bênção da libertação das forças do maligno. Terceiro, você recebe a libertação das maldições da lei.
Quarta bênção que você recebe é a isenção dos jugos da maldição. Então o que acontece? Quando eu estou buscando a justificação pela lei, a minha vida, ela não vive essas bênçãos que só Cristo pode me dar. Então quando Paulo está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele está dizendo o seguinte: se você buscar a sua salvação pelos seus méritos e pelas suas próprias atitudes, essas bênçãos que Cristo está te proporcionando, você não tem. É isso que Paulo está dizendo, e não contra a lei de Deus. Porque senão nós vamos tratar Paulo como esquizofrênico. Porque Paulo fala, o mandamento é santo, é justo e bom. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, peraí, se a lei é maldição, por que Paulo não repete o discurso em outros textos? Então veja, Paulo não está falando da lei. Ele está falando que aquele que busca salvação pelos seus méritos, ele não recebe as bênçãos que Cristo Jesus está te entregando. Quem está entendendo? E aí, por isso que quando Paulo chega bem aqui, ele fala bem assim, versículo 17: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não está sobre a lei. O que Paulo quer dizer nisso aqui? O que a lei ela vai nos mostrar aqui? Se você, por exemplo, quiser ser guiado pelos seus méritos, você está fazendo assim para Deus, assim, se afastando de Deus. Logo, se você se afasta de Deus, como que o fruto do Espírito vai ser brotado dentro de você? Como vai crescer o fruto do Espírito dentro de você? Então Paulo está colocando os pingos nos is, para nos mostrar o seguinte, que aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai ser produzido dentro dele coisas que a lei não podia produzir, e dentre elas o fruto do Espírito Santo. Então, antes de chegar aqui, você precisa entender o que Paulo está querendo, aonde que Paulo está querendo chegar com tudo isso. Então, o que acontece? Para gerar o Espírito dentro de mim, por mais bom que você seja, não vai ser gerado pelos seus próprios méritos. Isso é uma obra do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês querem ser justificados pelas vossas obras, mas isso não vai produzir o fruto do Espírito. Vocês não vão conseguir andar pelo Espírito. E se vocês estão dizendo que são espirituais, então comecem a buscar as coisas dos altos, as coisas do alto, e comecem a demonstrar pela vida de vocês essa vida que agrada a Deus. Quem está entendendo? Então é uma obediência que ela vai ser produzida pelo quê? Por Deus no seu coração. Aí sim, você está salvo, você tem um fruto do Espírito, agora você vai obedecer à lei de Deus de forma correta. Quando tiver lá, a mulher lá, você passando lá no Instagram, a mulherada lá mostrando o corpo, o que você vai fazer? Opa, vou continuar olhando, é assim? Não, o Espírito Santo vai te incomodar. Teve um avivalista chamado Jonathan Edwards. Ele é bastante estudado, esse avivalista, porque é o seguinte: ele passou por 2 avivamentos nos Estados Unidos, e ele observou o seguinte: as pessoas choravam, as pessoas gritavam na presença do Espírito, as pessoas vinham para a igreja, mas Jonathan Edwards começou a perceber o seguinte, que todas aquelas pessoas que estavam tendo essas experiências, a vida delas não mudava. Entendeu? Elas tinham uma emoção, mas a vida dessas pessoas não era mudada, a vida dessas pessoas. Então Jonathan Edwards começou a estudar esses avivamentos, para falar, peraí, se é avivamento, vai ter que ter mudança. E aí ele começou a observar que
quase, eu não sei uma proporção, mas uma boa parte dessas pessoas que tinham essas experiências, elas não tinham mudança de vida. Elas continuavam ainda nos seus pecados e não produziam mudanças no seu coração, na sua vida. Elas tinham a emoção, elas choravam, elas gritavam, elas tinham vontade de estar na igreja, mas quando saía da presença, elas não conseguiam manter uma mudança verdadeira. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Pessoas que se dizem às vezes espirituais, ou nós podemos nos achar espirituais, mas não conseguimos produzir mudança. Eu conversava com alguns líderes essa semana, até de outros ministérios, que estavam deixando de fazer a obra de Deus, estavam querendo abandonar o cajado. E eu falei: meu filho, me diga uma coisa, o que Deus quer de ti? Já parou para pensar nisso? Então a pessoa estava perdida no seu chamado, não sabe o que ela quer. Irmão, não tem mais retorno não, é daqui para o céu. Se o Covid tivesse levado você, onde você ia abrir o seu olho, os seus olhos? Onde você iria abrir? Na presença gloriosa de Deus? Ou você estaria junto aonde Satanás vai ser jogado lá também? Já estaria, ou melhor, separado espiritualmente, porque o Geena é só depois da ressurreição para a condenação. Mas onde que estaria a sua alma? Descansando em Deus? Ou estaria num tormento? Porque a partir do momento que você se separa de Deus, a sua vida já está em tormento. Olha só, aqui nesse mundo ainda existe a graça de Deus. O ímpio peca, falha, mas ele ainda não é destruído. Mas no dia que ele morrer, e sem a salvação, a alma dele já está em tormento. O que aconteceu lá em Lucas 16, lá com o rico Lázaro e o rico e o Lázaro lá. Um foi para o seio de Abraão, outro foi para o Hades. E ele estava em tormento. É claro que aquela passagem é uma parábola, ela não é literal, porque não tem como o inferno conversar com o céu. Então já começa por aí. Então não é literal, mas ela tem uma verdade, que aqueles que não estão em Cristo, para onde que eles vão? Para o tormento. E aquele homem já estava em tormento. E eu vou dizer algo para você: Jesus falou sobre o inferno. O inferno é real. Assim como as bênçãos são reais, o inferno também é real. Não queira flertar com o inferno. Por isso que a gente prega: irmão, muda a sua vida. Não sabe, Deus vai ter misericórdia, querido. Não vá se confiando, assim não. No último momento eu me arrependo. Querido, não vá por esse caminho. Porque se você não tiver oportunidade para se arrepender, como é que vai ficar a sua salvação e da sua família? Então diga: eu preciso mudar. E essa mudança é só Deus que produz dentro de nós. Mas eu preciso também me dispor para esta mudança. Quem está entendendo? Tem alguém aqui que está recebendo essa palavra? Então se expressem na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu estou falando isso não é para você ficar paranoico com o inferno não, mas é para você tomar uma posição diante de Deus. Uma posição de mudança, para que você não ande nas obras da carne. E aí eu digo para você, por que Paulo vai dizer... Peraí, antes de chegar, vocês entenderam o que eu falei sobre a lei? Quem entendeu? Porque se a lei, irmãos, é problema, deixa eu falar algo para você. Então nós estamos fazendo tudo errado. Você que dá o dízimo, você está debaixo de maldição. Você que foi batizado, você está debaixo de maldição. Você que ama, está debaixo de maldição. De onde que é isso? Não é da lei? Sim ou não, irmãos? É da lei. Mas a lei é boa. Agora a lei não salva. Amém? A lei não salva. Não confunda a salvação com boas obras. Então ninguém vai ajudar o pobre, ninguém vai dar uma oferta para ninguém. Então nós vamos viver uma vida sem princípio. Então diga: a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Irmãos, eu conheço pessoas que não congregam, mas elas dão um dízimo e eles são prósperos, porque estão cumprindo um mandamento de Deus. Sim ou não?
Mas isso quer dizer que ela vai ser salva? Aí não, é outra coisa diferente. Mas uma pessoa salva, ela vai produzir o quê? Diga, boas obras. Diga, uma pessoa salva, ela vai produzir boas obras. Não tem como você ser uma pessoa estática, irmão. Não tem como. O mundo precisa ver o que Jesus falou. Para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem. Aí você diz, a lei é maldita. A lei não é boa. Isso é coisa do Antigo Testamento. Então me explica, criatura, como é que tu vai glorificar o Senhor? Como é que as pessoas vão ver as boas... Não, eu amo. Mas que amor é esse? Não, o amor que Jesus pregou. Mas o amor que Jesus pregou é o amor que está na lei. Só que ele ampliou esse amor. Ele fala assim, esse que foi dito aos antigos, né? Amarás o teu... como é que ele diz assim? Esse que está escrito na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim, porém eu vos digo, amais uns aos outros como eu vos amei. Ele fala, não adianta só saber do mandamento. Tem que ser como eu estou ensinando para vocês. Porque, por exemplo, quando você pensa no amor, você pode ser confundido assim, eu amo quem me ama. Mas Jesus falou assim, isso não é amor. Você tem que amar até os teus inimigos. Aí pesou, hein? Paulo ainda fala, bom, se alguém morrer por quem é bom, talvez alguém até se motive a morrer. Mas Paulo fala assim, agora, um justo morrer pelo ímpio? Aí ele fala assim, é Deus na terra bradando. Então, veja que a lei de Deus ela é importante para nós, junto com a graça de Deus. Vocês estão entendendo bem essa palavra? Agora deixa eu entrar aqui, eu fiz uma introdução, agora eu vou entrar na palavra propriamente dita. Nós temos, irmãos, dentro de nós, Paulo identifica uma luta. Diga, uma luta. E não é o Senhor Satanás, não. Para com esse negócio, de dizer, é o diabo que está me cercando. Não, ele pode estar te cercando, mas quem peca é tu. O diabo estava cercando Adão e Eva, mas foi o diabo que pecou por eles? Quem foi que pecou? Adão e Eva. O diabo é aquele que faz a confusão e fala assim, te vira com o teu pecado. Não tem aquela pessoa que, uma vez foi usado pelo diabo, fez assim comigo. Pastor, estão falando mal da MASF lá em Parintins. Mas da MASF lá em Parintins. Porque eu não sei quem foi lá e papapá e tchururu, colocaram no grupo dos pastores de toda Parintins, o nome da missão lá está estragado. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí eu fiz uma carta, eu tolo, fiz uma carta explicando que o fulano não fazia parte do ministério, e papapá, justificando, e mandei a carta lá no grupo. Quando chegou lá, irmãos, a carta, e eu mencionava essa pessoa que supostamente falou mal da missão, não era nada disso. Sabe quem ficou bem na foto? Eu que fiquei bem na foto. Tive que pedir perdão para essa pessoa. Aí cheguei com ele e falei, meu amigo, me diz aqui, tu não falou, criatura, que estava falando mal lá da missão? Não, esquece isso aí, apóstolo. Aí eu falei, filho do inferno. Como é que o cara vem falar que tem uma situação... Aí eu vou para poder justificar a situação, aí ele se sai. Não, tranquilo, esquece que eu lhe falei. Eu falei, cara... Aí eu falei, pega a tua merenda para ser mais inteligente. Aí eu aprendi, irmãos, de uma vez, nunca escute só um lado. Se vierem com fofoca, meu amigo, beleza, deixa eu ouvir a outra versão. Aí você ouve a outra versão. Oxe, não, tá falando? Então vamos chamar todo mundo para conversar. Pronto, resolve o problema. Não, porque não, porque aí, cara, você vai ter problema. Estão falando mal, minha pastorzinha da senhora. Quem está falando? Fulano, vem cá. Vamos sentar aqui, vem. Tá aqui, pastor, estão falando mal da senhora, vamos conversar aqui. Como é que é a situação aí? Pronto. É para a igreja saber, irmãos? Não, é para resolver entre quem está falando. Pronto. Mas a Bíblia também fala que aquele, irmãos, que está destruindo a comunhão, o nome dele tem que ser chamado no púlpito e falar, fulano e ciclano. Igreja, não ouçam essas duas pessoas. Estão corrompendo a comunhão, estão atrapalhando o corpo de Cristo, estão dividindo a igreja e a igreja está para acabar. A Bíblia fala que você, em último estágio, você precisa fazer isso, para que aquela pessoa que está fazendo, ela seja envergonhada.
Muito bem. Paulo citou outra passagem também, né, filho? Também lá, acho que é João, também fala sobre isso. Então, precisa ser envergonhado, porque senão a igreja acaba. E essa pessoa que estava conosco, ele queria acabar com o ministério. E eu falei, meu amigo, vamos, vem cá. Nós vamos fazer que nem Abraão e Ló. Você vai para o seu canto e eu vou para o nosso. A gente se ama em Cristo Jesus, mas você é bem longe. Vá lá, fique bem longe, porque não dá para caminhar, irmão. Não dá para caminhar se não for a mesma visão, né, minha pastora? Minha pastora Terezinha, minha pastora Luzenida, meu pastor Denir, meus diáconos, meus líderes. Não tem como, vocês sabem. Né? Porque a pessoa evangelista Cláudio fala assim, eu vou fazer o culto às 19 horas. Aí fica, não, a evangelista tem que ser 8, tem que ser 6:30. Poxa, meu irmão, ele é o líder, ele que está dizendo, acabou-se. Não tem que ficar, não, e isso e aquilo, não. Ele é o líder, ele está à frente, se ele quiser, tiver uma ideia, ele pode até ouvir. Mas não a pessoa ficar, sabe, querendo tumultuar. E às vezes, irmãos, as pessoas que mais tumultuam é que menos ajudam, né? Infelizmente. Muito bem, essa luta, Paulo diz que existe dentro de nós, sim ou não? Existe uma luta dentro de nós. E Paulo vai dizer, como eu estava dizendo, é a carne. Não é logo o Satanás não, irmãos. Sim, ele está te tentando, ele está querendo te destruir, mas quem peca é você. É você que vai dizer, pronto, acabei com isso na minha vida. É você que vai dizer, eu não vou pecar, pronto. Claro que você vai pedir, aí o diabo, tu vai pecar? Não, aí ele vai se levantar com mais força ainda. Ei, toma aí esse baseado aí, toma só um golinho dessa cerveja, dessa cachaçinha. Bora falar só um pouquinho mal aqui da Poliane. Só brincadeira, tá, Poli? Vamos falar só um pouquinho assim. Ei, vamos tomar um café lá em casa que tem um babado fortíssimo para falar da igreja. E aí começa. Isso é, diga assim, é carne. É carne, não tem outra não, irmão. E aí o que Paulo vai dizer? Que existe essa luta dentro de nós. E inclusive, os filósofos de antigamente diziam que era no corpo humano, minha pastora Terezinha, que era o problema do ser humano. Os filósofos, né, lá do socrático, pré-socráticos, pós-socráticos, criaram várias filosofias, como, me fugiu agora o nome, mas algumas filosofias que diziam o seguinte, bom, se o corpo é mau, vamos trabalhar a alma e o espírito do homem. Se a carne quiser pecar, então bora satisfazer o desejo da carne, porque a carne não tem jeito mesmo, não serve para nada. O importante é o espírito. Então, as pessoas entravam em prostituições, entravam em orgias sexuais, porque o corpo não prestava. Os imperadores romanos, eles eram influenciados pela filosofia grega. Quem já viu a história de Calígula? Calígula tinha, eu chamo os bofinhos, né? Os bofinhos mesmo, os garotinhos mesmo que eram prostitutos, que eram os bofes deles. Eram os garotos sexuais dele, dos imperadores romanos. Teve lá, não sei se foi Nero, que manteve a relação sexual com a própria mãe. Então os caras eram, sabe, por quê? Porque o corpo era satisfazer o desejo do corpo. Paulo, vendo toda essa bagunça, irmão, espiritual e ética, aí ele fala, porque as obras da carne são conhecidas. Primeiro, prostituição. E esse é o primeiro inimigo da sua alma, diga, prostituição. Pastor, eu não ando mais na prostituição, mas você vai deixar de vigiar? A prostituição está te rondando. E tem as prostituições baratas, Instagram, Facebook. Um dia lá do nada entrou num grupo, faz tempo isso aí que aconteceu. Entrou num grupo lá, beleza, aí começou a cair um monte de foto lá. Quando eu olho, irmão, só fotos pornográficas. Aí eu automaticamente já saí do grupo. Eu falei, mas meu Deus, como é que o diabo é sujo? Mas aí se eu não tivesse vigiado, o que aconteceu? Eu falei, opa, ia querer começar a desejar, querer ceder, atiçar a carne. Então o diabo joga isso, irmãos. Aí posta lá o bonitão lá como é aquele cantor Gustavo? Vocês sabem, né? Gustavo Lima, né? Aí diz, não, apóstolo, o Gustavão lá de sunga e tal, meu sonho de consumo. Vigia, vaza. Aí olha aqui, irmã, aqui o Gustavo, já viu a nova tatuagem do Gustavo Lima?
Ele mandou gás aqui para Manaus no tempo da pandemia. Aí, e começa a desejar, irmãos, a carne é assim. Então por que Paulo vai falar sobre a prostituição? Porque, diga, a prostituição é um problema. E é um problema da nossa carne. Quando a gente fala assim, irmão, vou bater no casamento de novo. Irmão, casa, irmão, não viva assim. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente sabe que a prostituição ronda as pessoas. O sexo, irmãos, é uma bênção, mas para ser desfrutada dentro do casamento. O sexo foi criado por Deus, irmãos. Mas não é para fazer com animal, não é para fazer com uma mulher que você não conhece. É com a sua esposa, dentro do matrimônio. É uma bênção que Deus deixou. Irmãos, e você pode ver, eu digo para você, qualquer pessoa que ela tenta fazer diferente, ela quebra a cara, sempre. Não tem como. Não tem como. Se ela fizer diferente, ela vai quebrar a cara. Não estou jogando indireta para ninguém, amém? Estou pregando a palavra. Quebra a cara em que sentido? Que aquilo que era para ser bênção, Deus vai perdoar, mas ela vai pagar, ou ele vai pagar um preço por aquilo que fez diferente. Por exemplo, irmãos, está infestado de AIDS por aí. Não brinque não. Vou beijar a boca lá do fulano lá. Cuidado com o sapinho e com a AIDS também. Então as pessoas estão... Por quê? O pecado está à porta aí. Existem as doenças transmissíveis. Aí a pessoa... Até brinquei com uma vez com um varão que engravidou a menina. Conheci a menina, varão? Não. Falei, varão, mas tu não usou nenhum preservativo, varão. Tu é muito... Sabe nem pecar, varão. Não, vamos lá. Tu podia pegar uma AIDS, uma gonorreia, uma sífilis. O que Deus te colocou não é para te meter em qualquer buraco por aí não, meu amigo. Tem o buraco certo. Tem o lugar certo, na pessoa certa. Não vai brincar não, aí, pois é. Eu falei, vai fazer um exame, meu amigo, vai que tu pegou uma doença aí. Então, é muito sério isso. Aí quando não, talvez tenha uma gravidez indesejada. E aí vai passar luta por causa da gravidez, irmão. Ou se não, sai pegando 1, 2, 3 filhos sem ser casado. E aí, Deus perdoa, irmãos? Claro que Deus perdoa. Mas você vai ter que arcar com alguma luta. Você vai ter problemas emocionais. Se for uma mulher, se for... O homem está nem aí, que o homem vai fazendo filho e vai deixando por aí, irmão. Eu penso é na mulher. É por isso que eu digo, engravidou, pode colocar o caboclo na como é que ela... Não, dá pena quando ele pega ela é agredida, né? Pensão, bota o caboclo, vai lá, eu vou contigo. Porque tem cabra sem vergonha. Que quer sair fazendo filho por aí deixa a mulher lá na pior. Aí isso aí eu sou contra. A vontade de pegar esse caboclo, botar de cabeça para baixo, dar 70 chibatadas, irmão. E colocar ainda uma cueca de força nele, com cadeado, para o cara não fazer mais mal por aí. Aí a menina fica com problemas emocionais. Isso é muito sério. E é o que a gente mais vê por aí, irmãos. Aí a pessoa está carente. Aí que a gente sempre fala, irmã, leva a tua carência para Deus. É Deus que vai te fazer uma pessoa sem ser carente. Aí o que a pessoa faz? Vem a primeira tranqueira que aparece. Aí a pessoa, estou apaixonada. Calma, vai devagar, minha irmã. Traz aqui para me ver. Eu vou fazer uma análise. Irmão, eu bater o olho, é difícil eu errar, irmão. É difícil. É difícil. Eu errei uma vez só, irmãos. Acabou que me enganou. Me enganou. Só uma. Os outros todos eu acertei. Bati o olho assim, ó. Bate em retirada. Pode repreender. Diz assim, me livra, Senhor. Irmãos, é cada tranqueira que aparece, irmãos. Para querer ficar com as irmãs. Eu falei, irmãos, eu tenho orado para Jesus mandar homens de Deus aqui. Estou lhe dizendo. Quero casar as irmãs aqui, mas com homem de Deus, irmãos. Eu falo, Senhor, um discípulo mesmo, Senhor. Um discípulo mesmo que vai honrar essa varoa. Eu oro pelas varoas aqui, irmãos, para ter um casamento. Tu tá feliz, né? Deus vai te dar um casamento, irmão Valdir. Se prepare, Deus vai entregar uma varoa. Eu fico alegre que eu senti. Amém? Amém, Joel? Uma varoa lá também? Glória a Deus.
Então Paulo vai falar, diga assim, sobre uma obra da carne, diga prostituição. E a prostituição é um problema, irmãos, porque também está ligado que há uma outra obra da carne, diga assim, que é a impureza e a lascívia. Irmãos, é tão sério o que Paulo está falando, eu vou entrar aqui em detalhes para você entender. Até o relacionamento íntimo de um casal, o homem não pode fazer quando a mulher está naqueles dias, você sabia disso? Tem homem que é tão animal, irmãos. Se deita aí que eu quero lhe usar hoje. O que é isso? Está assistindo muita novela, né, meu filho? Que se eu não me engano, isso era de uma novela aí, não era que tinha num filme, sei lá. O cara, não, eu uso preservativo. Meu irmão, crie vergonha nessa carinha. Pare com isso. Respeite o ciclo da sua esposa. Paulo está falando sobre isso, sobre impureza. Impureza em que sentido? O cara vai lá se acabar no banheiro lá. A Bíblia fala que você não pode jogar isso assim não. Isso é pecado. Então, tá vendo como que é impureza? Impureza, por exemplo, Paulo vai dizer também, a ideia também da impureza nos olhos. Aprenda, uma vez eu conversava com um jovem, não é daqui da igreja, era de uma outra denominação, num trabalho que eu estava, ele chegou comigo, a gente fez uma amizade e falou, pastor, poxa, eu até tento, mas toda mulher que eu olho eu desejo, pastor. Estou lhe dizendo, toda mulher bate o olho, eu desejo. Eu já fico imaginando ela lá no Playboy. Eu falei, meu Deus, meu irmão, que é isso? Foi, sai de perto de mim, meu irmão. E eu falei para ele, filho, só vou dizer algo para você. Vamos usar o exemplo de Jó. Jó pediu óleos puros. Pediu óleos puros. Então você tem que pedir óleos puros. Que você olhe para as mulheres como se fosse a sua irmã. Ah, pastor, mas eu desejo a minha irmã. Ah, então, meu irmão, vamos para o Qualicamp, vamos te amarrar, vamos fazer, porque aí não dá. Aí já está indo para a demência, para o descontrole, para uma coisa. Mas uma pessoa em sã consciência vai olhar para a irmã com, diga, pureza. Então Paulo fala que isso é obra da carne. Aí Paulo vai falar sobre a lascívia. O que é a lascívia? É justamente isso. É o desejo, você fica imaginando a pessoa. Isso é lascívia. E sabe por que você tem vontade? Porque a nossa carne, ela é alimentada pelo pecado. E todo pecado, na verdade, é você alimentar a sua natureza pecaminosa. Então, o que acontece aqui? Por que Paulo, esses são nossos inimigos da nossa alma? Porque Paulo chama de obra, porque já está lá. É automático. Se alguém aqui, sei lá, você saiu aqui, alguém te empurrou aqui, lá fora, passou alguém. Automaticamente você vai ter uma reação. Ou de xingar, ou de empurrar, ou de querer chamar um palavrão. Porque é obra, já está na sua carne. Entenda isso. Já está. Você fica 2 horas, irmão, no Instagram. Agora eu pergunto, fazendo o quê? Obra da carne. Aquilo que era para você mandar uma mensagem ali, papapá, você está aqui 2 horas, 3 horas, passa amanhã no Instagram. Aí eu fico perguntando, o que isso está gerando para você? Irmão, passe a manhã toda lendo um livro. Está vendo o que a carne faz? Aquilo que é para ser bênção, a carne te joga para ser uma maldição na tua vida. E aí, por que Paulo depois vai falar sobre o fruto do Espírito? Porque para ter o fruto, você precisa plantar, você precisa regar, você precisa buscar. Para quê? Para depois você comer o fruto. Você quer comer uma manga, você joga a semente e já come assim? Como é que é? Planta, rega, aduba, depois que cresceu, aí que você, opa, agora eu vou comer a manga. A mesma coisa é o fruto do Espírito. Não tem como andar no Espírito se você não plantar, se você não regar, para que você possa desfrutar do amor, da paz, da benignidade, da bondade, do domínio próprio, de dizer, fulano quer que eu vá para o Playboy Motel, mas eu não vou. Ou lá no Filipão, que é R$25 promoção. Não, você vai dizer, não, eu não vou para esses lugares. Você me quer? Então venha querer Jesus primeiro. Então você vai ter o domínio que o Espírito vai te dar para você falar assim, eu não vou ceder ao pecado.
Rapaz, tem uma garrafa de, não sei nem o nome das bebidas, é corote, como é que é? Os nomes que dão para aquelas garrafinhas, como é? Eu lembro que no meu tempo, não que eu bebia, né? Mas quando eu era mais novo, chamavam de corote. Camelinho, né? Tem agora camelinho. Ah, não, tem lá um camelinho lá com limão nos esperando. Aí você fala, não, isso aqui não me pertence mais não, irmão. Isso aqui eu sou livre em Cristo Jesus. E aí você vai pedir, Espírito Santo, me ajuda. E você vai produzir isso através da oração. Deixa eu já finalizar aqui a palavra. Quem está recebendo aí, diga amém. Paulo vai continuar dizendo, irmãos, sobre outras obras da carne. Idolatria. Apóstolo, eu passei a semana inteira maratonando Netflix. Poxa, pedi para o Netflix te contratar, para ver se você ganha um dinheiro para... Não, apóstolo, eu passei a semana inteira focado em outras coisas. Isso são espécies de idolatria. Sim ou não? A idolatria não é você fazer uma imagem. Também faz parte, porque a Bíblia fala para não fazer imagem esculpida e não se prostrarás diante dela. Mas existem as micro ou mini idolatrias, que são aquelas que são o quê? Aquilo que tudo ocupa, aquilo que ocupa todo o teu tempo e que você não tem para buscar a Deus, diga, isso é uma idolatria. Porque você põe o quê? As suas satisfações à frente de uma busca para com Deus. Aí Paulo vai falar sobre feitiçarias, aqui é de todo tipo, você que maldiz alguém, ou se alguém pode maldizer você, tudo isso é obra da carne, feitiçaria, inimizade, irmão, isso aqui é outra situação. Tem pessoas, irmãos, que buscam viver em inimizade. Você conhece uma pessoa que ela, parece que ela gosta de estar com raiva da outra? Ela só, irmão, é uma coisa assim, diabólica. A pessoa, ela fica buscando sabe assim, uma brecha para ela ficar com raiva do outro. É incrível, eu já vi isso. Até como pastor, de estar pregando aqui, a pessoa está esperando só um vacilo meu, irmãos. Só um vacilo para poder jogar na minha cara. O senhor falou isso, não gostei disso. E papapá, e tchururu, não sei o que. Aí é dureza. Muita dureza isso. Então inimizade, a pessoa quer criar intriga, inimizade. Paulo vai dizer o que? Sobre porfia. Sabe o que é porfia? O que é porfia, igreja? É querer semear confusão. Porfiar, você querer semear a briga. Ainda tem aquele ditado, não, eu dou um boi para não brigar, mas dou uma boiada para não sair. Ainda tem esses jargões mundanos ainda, na boca de crente ainda. E detalhe, né, falando sobre isso, eu vi muito, né, em algumas redes sociais, todo mundo crente comentando, brincando com aquela questão lá do mendigo lá, que eu acho que vocês devem saber da situação lá, do morador de rua. Crente brincando, ridicularizando. Sabe o que o bonitinho lá do morador de rua fez? Ele contou lá numa entrevista lá que fizeram lá. Não, eu peguei ela assim. Fiz assim gostoso com ela. Peguei ela de lado e assim, dessa posição, assim e tal. Eu falei, meu Deus, cara, ainda tem crente que aplaude uma pessoa dessa. Talvez a mulher tenha até problema, irmãos. E a mulher está sendo linchada na rede social. Pense você, mulher, você ia gostar que um homem falasse o que ele fez com você lá? Não existe isso. E crente ainda pegando as redes sociais e achando lindo, compartilhando. Eu vi até uma pessoa, não sei se era crente ou não sei, mas era da rede social, compartilhou até uma mulher lá, seminua lá, de biquíni, falou assim, se vestindo de moradora de rua, dizendo assim, estou esperando o personal agora. Ai, que coisa ridícula, irmãos. A pessoa pega a desgraça do outro e faz assim, meme, faz brincadeira. A gente não pode pegar corda com isso. Aí o crente se abre, rindo. Calma, não vai, analisa a situação, isso é carne. Aí queriam colocar o cara para ser deputado. Meu Deus, irmãos. Gente, onde que nós vamos parar, hein? Será que o povo não vive na carne não, irmãos? Será que o povo não está vivendo na carne? Diga aí. E aí Paulo vai dizer, ciúmes. Irmão, o ciúme tem um lado bom. E o que Paulo está dizendo aqui é aquele ciúme que você tem até do vento. Ciúme. Ei, o que foi que assoprou aí? Meu irmão, foi o vento. Calma aí, está ventando aqui, o senhor está ligado. Só tem ciúme até do
Mas deixa eu te falar, isso é obra da carne. Esse ciúme do vento aí é obra da carne. Isso demonstra uma insegurança. E nós vamos falar isso em outra oportunidade, quando nós vamos falar sobre raízes da depressão e raízes da carne. Outro momento nós vamos falar sobre isso. Ciúmes, iras, discórdia, a pessoa não concorda com nada, irmãos. Ah, o apóstolo pintou aqui, não gostei. Ah, porque o apóstolo colocou a cadeira ali, não gostei. Ah, porque ali eu não gostei. A pessoa é do contra a todo momento. Dissensões, o que é dissensão? Vai nessa mesma caminho da discórdia. Facções. Rapaz, vou fazer aqui minha panelinha com a irmã Neila. É só nossa nef agora, nef Betânia. Não, irmão, não existe isso. É nef Gad, nef tribo de Gad, é nef Galardão, é nef Manancial, é nef tribo de Israel. O que mais? É a nef... Nós temos 7 agora. É Manuel, Manancial, Israel, Kadosh, né? Kadosh dos evangelistas. Você vê que eu estava esquecendo do evangelista Cláudio, que foi aberto agora, né, filho? É segunda-feira, né? Dia de segunda-feira. Então, assim, facções se dividem. Os partidos políticos no Brasil, em boa parte, são facções. Mas facção, veja, não vou julgar que é facção criminosa. Não é isso que eu estou falando. Ah, pode dizer que os partidos são criminosos. Não é isso. Estou falando facções que se dividem e aí querem criar os seus projetos de poder. É nesse sentido. E isso é obra da carne. Porque a pessoa quer se perpetuar pelo poder. A pessoa não se contenta em ter eleito por um tempo para governar. Não, ele quer ficar 5, ele quer ficar 10, quer ficar 15. Ou seja, ele quer morrer na política, né? Até que a morte o leve na política. E aí, querido, para finalizar aqui, invejas, bebedices. Bebedice aqui, irmão, não é só quem bebe álcool não, tá? Que se embriaga não. Tem irmão que toma uma garrafa de Coca-Cola por refeição. Por refeição. Aí vai pro saco a vesícula, o rins, fica cheio de estria, barriga mole, que mais? A perna cheia de buraco, gastrite, pressão alta e diabetes. Oi? Exatamente. Então vai uma cadeia de destruição. Eu digo que eu tomava numa refeição, irmãos, uma garrafa de 2 litros de Pepsi Cola. Eu já cheguei a fazer esse absurdo. Não fiz isso por muito tempo. Alguns momentos eu cheguei a fazer essa loucura. E o Espírito Santo bradou e falou: se você quer morrer, eu não estou te chamando ainda não. Fica aí que ainda tem obra para fazer. E aí, quando não toma aquela gelada, irmão, pá, que o cérebro congela. Aí dá aquele arrotão ainda para dizer que estava boa. Bebedice. Ou se não, o café, irmãos. O cara toma café de manhã. Na hora do café, aí toma 10, toma meio-dia, 15 horas, 17 horas e só um pouquinho antes de dormir para poder dormir bem. Meu Deus, é vício isso, irmão, bebedice. Então, tá vendo uma coisa que é para ser boa, o que a gente faz? A carne transforma em algo para nos destruir. Sim ou não? Aqui, irmãos, mais uma obra da carne. Glutonaria. A pessoa não se contenta em comer um prato. Ele quer repetir, é a segunda, é a terceira, é a quarta. Dá tempo um pouquinho aí, eu quero. Meu irmão, se controle. Vai engordar, vai ter problema. Tem que dar uma maneirada, é obra da carne. Come come que nem um... Irmão, eu digo para você, se eu não tivesse me reeducado, não sei nem se eu estava aqui pregando hoje, irmãos. Boca nervosa, olho nervoso. Irmão, eu digo, eu acho que eu seria um rei momo, irmãos, aqui. Provavelmente eu estaria aqui, que a bispa já falou, que se eu... Olha, se tu ficar... Eu nem te olho, ela já fala logo, nem te olho. Irmãos, mas é sério. Nós temos obras da carne para lutar e para vencer. E o segredo para vencermos as obras da carne, diga assim, é o andar no Espírito. Muito bem, filho. Andar
Agora, como é que se anda no Espírito? É semeando o Espírito. Nós falamos lá no Nova Vitória ontem sobre uma vida de oração. Irmãos, eu digo, eu não quero ser melhor do que ninguém, irmãos, até porque não sou. Mas ai de mim, irmãos, se eu não oro, irmãos. Estou lhe dizendo. Para mim um dia não vai ser bom. Tem até um meme, né? Um dia que você não ora, né? Vai ligar o liquidificador, voa a tampa, você vai descer um degrau, você cai. É mais ou menos por aí. Então as coisas não vão fluir bem na nossa vida. A gente acha que está indo tudo bem, mas no fundo não está indo bem. Alguma coisa não vai encaixar bem na sua vida. Então diga, eu preciso andar no Espírito. E olha que coisa maravilhosa que Paulo fala, irmão, sobre o fruto do Espírito. O amor. Todo mundo quer o amor, né? Mas o amor é um fruto que precisa ser plantado. Você quer colher o fruto do Espírito? Então plante o fruto do Espírito. Plante uma vida que vai agradar o Senhor. Irmãos, e como é maravilhoso o amor. Sem o amor nós não somos nada. Sem o amor nós não conseguimos vencer boa parte dessas obras da carne aqui. Mas quando você tem amor, você vai dizer assim: bom, eu não vou olhar meninas lá na rede social, eu não vou ver mulheres assim, porque eu não quero desonrar o meu casamento. Porque o seu amor está em Deus e também está com o seu cônjuge. Quando você olha para si mesmo, você fala: bom, esse aqui é o meu prato, eu não vou avançar mais do que um prato, porque eu não quero exagerar na minha alimentação para não me fazer mal. Eu não vou tomar 1 litro de Coca-Cola no almoço, porque isso vai me matar, e vai lhe matar sim. Apenas espere. Se você não mudar, espere. Não estou dizendo que estou proibindo você de tomar, não. Você pode tomar, não vou dizer não pode, mas manere. Café, a pessoa toma um café de manhã, de tarde, querido. Ah, poxa, eu tomo porque me dá dor de cabeça, mas também, querido, você toma toda hora, todo dia. Comece a diminuir. Tomava 10 xícaras, tome 7, depois tome 5, depois até chegar em 1. Realmente, se você tirar isso aí tudo aí, ó, você vai passar mal. Tem pessoas que têm crises de enxaquecas, porque o corpo já está viciado. E você precisa se desintoxicar. Igual quem bebe uma bebida alcoólica. É a mesma coisa. Paulo vai falar sobre alegria. Você tem alegria para viver? Cadê a alegria, irmão? Cadê a alegria do Espírito? Não é uma alegria de piada não, que você acha engraçada as coisas, não. É uma alegria que vem de uma paz que você tem com Deus. E só essa alegria que vem de Deus é que nos vai fazer, vai fazer com que venhamos a vencer os inimigos da nossa alma, que são as obras da carne. Irmão, digo, você não vai vencer a carne se você não andar no Espírito. Não tem como vencer a carne, porque ela milita contra o Espírito. Paulo vai falar sobre a paz. Você tem tido paz para viver? Eu creio que muitos precisam, irmãos, hoje do fruto do Espírito. A longanimidade é ser longânimo. Alguém te ofendeu, falou mal de você, tranquilo, deixa que fale. Vai orar, boa filha, vai orar, vai buscar. Paulo diz sobre a benignidade. Sabe o que é ser benigno? É você não desejar mal para ninguém. Principalmente aquela pessoa que te fez algo que você te entristece até hoje. É você não, diga assim, é não desejar o mal. E sabe o que é a bondade? É fazer o bem. Enquanto um é não desejar o mal e desejar o bem, o outro é você fazer o bem. Por isso que podia ser uma coisa só, mas Paulo divide, porque você pode querer ser benigno, mas não querer ser bondoso. E concluindo, já falei isso. Fidelidade, ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel à sua família, ser fiel aos mandamentos do Senhor.
Paulo fala sobre a bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aqui Paulo diz, irmãos, que esta é a chave da sua vitória. Não tem como vencer a carne se não for pelo fruto do Espírito. Quem entendeu essa palavra nessa noite? E eu não disse isso aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém, irmãos, mas como uma palavra de exortação para a igreja e também para mim. Que todos os dias o nosso grande inimigo é a nossa carne. Deus quer que você obedeça, a carne não, ela milita. Ela fala, não, eu não vou fazer. Eu não vou buscar. E na maioria das vezes, irmãos, você não acorda com a vontade de buscar a Deus. Você acorda para querer viver a sua vida. É só mais um dia. Mas eu creio que Deus está falando com pessoas hoje aqui. Você precisa tomar uma posição. É um desafio servir a Deus, irmãos, para todos nós. Mas é um caminho tão prazeroso. Irmãos, a melhor coisa é ter paz quando você vai dormir. Saber que você não depende emocionalmente. Eu digo aqui, irmãos, quem faz a minha esposa feliz não sou eu, não. Não sou eu que faço a minha esposa feliz. Quem faz a minha esposa feliz é o Senhor. E quando ela é feliz com o seu Deus, que é o meu Deus, aí sim, Deus vai colocar o amor real para que eu possa amá-la. E a minha verdadeira alegria de vida não pode estar na minha esposa. Deve estar em quem? No Senhor. E aí Deus vai e coloca o amor, que é o amor perfeito. É esse que é o desafio dos nossos dias. De que você não seja um dependente emocional de alguém. Isso não quer dizer que você vai desprezar o seu cônjuge, não é isso. Mas você primeiro precisa ser satisfeito com o seu Deus. A minha esposa acorda de madrugada. Ela vai buscar Deus no seu secreto. Ela vai falar com o seu Deus no secreto. Ela não fica, vou esperar ainda o meu amor acordar. Não, ela vai lá ter o secreto dela. Depois eu acordo, vou ter o meu secreto. Aí depois nós vamos orar juntos. Clamar, marchar. Às vezes a gente grava a oração, coloca lá no grupo. Às vezes dá quase 1 hora, mas faz parte. Temos que orar mesmo. E eu sei, né, que o Espírito Santo já me revelou que você põe na velocidade 2 para ser mais rápido. Não estou brincando. 1,5, né? Para ser um pouco mais rápido, né? Se for muito rápido não dá para entender, né? Querido, eu quero dizer para você hoje, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Quem aqui hoje, irmãos, quer tirar um pouquinho das obras da carne e colocar um pouquinho hoje do fruto do Espírito na sua vida? Então convido você a se pôr de pé nessa noite. Se você andar no Espírito, o que vai acontecer? O que vai acontecer se você andar no Espírito? Você vai satisfazer as concupiscências da carne? Não. Você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Você vai vencer as vontades da carne.